Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Saúde Mais Produtividade. Nos últimos episódios, a gente falou muito sobre várias temáticas na área da saúde. Hoje, vamos citar especificamente a produtividade, que é um dos nomes desse programa. E aqui eu estou muito bem acompanhado com dois especialistas no assunto. A Jéssica Vaz, ela que é arquiteta cultural e mentora de lideranças, com atuação em mais de 100 empresas de diferentes segmentos, mais de 25 mil horas em consultorias, treinamentos e programas de desenvolvimento organizacional, especialista Master PNL, coaching, psicologia organizacional e neurociência comportamental, e atua na transformação de comportamento em performance, aliando cultura, mentalidade e resultados. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. A honra é toda minha. E também aqui conosco, Lê Moraes, ele que é filósofo, licenciado em filosofia, pós-graduado em docência universitária, com MBA em liderança integral e gestão organizacional, fundador e head da Trainer da Dynamics Brasil, Instituto de Conhecimento, é palestrante, treinador comportamental, mentor de líderes e empresários, além de professor universitário e de pós-graduação. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Bruno. É uma honra também estar aqui com você. Primeira pergunta que eu faço é que muita gente tem a impressão, ou conhecimento, ou a informação de que ser produtivo é fazer várias coisas, é encher a agenda, aquele dia que você trabalhou demais e está extremamente exausto, nossa, que dia produtivo. Mas na verdade não é bem assim, né, Lê? Não, de fato. Inclusive, esse foi o tema que eu mais observei em todas as pesquisas que eu sempre faço, que é o seguinte: hoje a produtividade está mais ligada à sabedoria de você saber o que você não vai fazer do que necessariamente quantidade de coisas que você vai fazer. Essa é a grande sabedoria de produtividade. O que você vai cortar e você não vai colocar no seu tempo. Tem um livro que eu recomendo a Deus e todo mundo. Não é o Organizações Saudáveis, esse eu também recomendo, mas estou citando agora o Essencialismo. Exatamente isso. Que ele é fantástico e ele aborda justamente isso, né? A habilidade, a sabedoria de você dizer não para as coisas que não são essenciais. Exato, porque na produtividade o grande problema é que as pessoas perdem tempo com coisas inúteis e elas demoram a perceber isso também. Outro mito que temos, né, Jéssica, é que produtividade é você ter a agenda cheia. Se eu sei fazer a agenda, eu sou uma pessoa produtiva. Me organizei, tá aqui meu Google Agenda, tá aqui minha agenda física. Também não é só isso, né? Sim, eu sempre falo que a produtividade ela não está na agenda. A produtividade, na verdade, ela começa na mente. Por que na mente? Quando você tem clareza mental, como o Lenilson mesmo já citou aqui, daquilo que você não deve fazer e daquilo que você deve fazer, você consegue direcionar, sim, a agenda. Mas a agenda ela é uma ferramenta. Essa ferramenta ela só vai funcionar se você saber, de fato, se você souber onde você vai aplicar aquilo. Se eu pego uma agenda e começo a escrever um monte de coisa, um checklist, coisas que eu preciso fazer, que eu preciso executar, você pode perceber que ao final do dia você tem um monte de lista, um monte de coisas lá, um monte de tarefas lá não executadas. Eu sempre falo assim para você que é importante, eu já faço isso na minha vida, tem pouco tempo, mas tem tido muito resultado, que é você colocar 3 prioridades para aquele dia. Se você tiver 3 prioridades naquele dia, você já consegue se tornar uma pessoa produtiva. Essas 3 prioridades, elas podem ir para a agenda, claro, mas primeiro ela precisa vir para a sua clareza mental. Qual que é o propósito que eu tenho com aquelas 3 grandes prioridades? Porque se eu executar essas 3 grandes prioridades, eu vou finalizar o meu dia com propósito e significado. Se eu começar a colocar uma lista na minha agenda de um monte de atividades sem propósito nenhum, só com pendências ou coisas que eu acho que eu preciso fazer, a minha produtividade ela cai, porque eu nunca vou concluir aquelas tarefas. Então, automaticamente, eu vou me sentir uma pessoa hiper mega improdutiva e sem performance. Então, eu sempre falo que a produtividade, Bruno, ela não está simplesmente na agenda. A agenda ela é uma ferramenta, mas na verdade para você usar bem essa ferramenta, que ela é muito bem-vinda, inclusive eu trabalho com planners, mas se você não trabalhar a sua mentalidade, o seu mindset, a sua clareza do que de fato são as suas prioridades, essa ferramenta ela perde significativamente o valor. Você sabe que eu sou o doido das listas. Tá vendo? Porque eu preciso, para me organizar, preciso escrever Sim, tudo, anotar e ter listas. sim, Meu Trello é cheio das listas. sim. Só que eu tenho justamente uma clareza em que eu posiciono
Minhas Sim, atividades de acordo com o seu grau de urgência, de importância e sim, do peso que elas exatamente, têm naquela exatamente. situação. Então, se abrir meu Trello agora, tá cheio de coisa para fazer, mas o para hoje tá muito Sim, bem definido e muito bem sim. executado. A clareza, você começa com a clareza. Eu, por exemplo, eu tenho a minha listinha de tarefas. Eu sempre, um dia à noite, na noite anterior, na verdade, eu coloco uma listinha. O que que eu preciso fazer, tanto a nível pessoal quanto a nível profissional. Senão a gente também enche a nossa lista de atividades profissionais e a gente esquece Sim. da nossa vida pessoal. Então eu faço essa listinha, mas dentro dessa listinha eu sempre deixo claro quais são as 3 prioridades. O meu dia, as pequenas tarefas, elas não podem sobressair essas 3 grandes prioridades. E às vezes a prioridade vai ser simples, nem vai ser algo complexo, mas muitas vezes a gente colocar um monte de lista sem deixar claro qual que é a prioridade do dia, a gente vai executar um monte de tarefinhas que na verdade vão roubar a nossa produtividade. É aquele famoso que eu escuto muito dentro das empresas: "Jéssica, parece que eu trabalhei, 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 mas eu sinto que eu não fiz nada no final do dia". Por quê? Porque você não tinha clareza do que era importante, como você falou, o que é urgente não pode tomar sua agenda, né, então o que precisa tomar sua agenda é aquilo que é importante, para que isso também não vire algo urgente. Então eu preciso programar, eu preciso colocar na agenda, eu preciso colocar num planner, porém, eu preciso colocar isso com clareza. Se eu não colocar isso com clareza, com intencionalidade e propósito, vai chegar no final do dia, ou você vai se sentir uma pessoa sem performance, improdutivo, e você vai estar cheio de agenda. Cada agenda, eu chego lá na minha irmã, ela tá cheia de agenda. Tem agenda de 2025, 2026, eu acho que ela já deve ter agenda até de 2027. Mas ela sempre fala: "Mano, eu não consegui terminar o meu dia". Mas por quê? Você tem clareza do que era importante, de fato, você concluir dentro daquele dia? E tem gente, muita gente também, né, Lenilson, que utiliza disso como subterfúgio Uhum, até para não ser produtivo. Aquela exatamente. pessoa que está com a mesa cheia de papel, que se diz muito ocupada, geralmente é que é menos produtiva. Você já viu isso? Com certeza. Ah, deixa eu só aproveitar uma coisa que a Jéssica falou, né? Eu não coloquei aí, mas eu fui monge beneditino da Igreja Católica por 10 anos. Mesmo. É mesmo. E tem uma coisa muito interessante, porque os monges, eles trabalham uma coisa que no mundo secular quase não é falado, mas que gera muita produtividade, né? Pra você ter uma ideia, os monges, eles têm mais de 15 séculos de existência. Toda a estrutura econômica da Europa, fala assim, a Europa é muito bem economicamente, é muito século, foi porque é uma base monástica. O que que eles fazem lá em relação à produtividade? Eles têm muito claro a vida deles com o trabalho deles. Não são duas coisas separadas. O propósito de vida que a Jéssica falou, nessa visão monástica, é a vida está alinhada com o trabalho. E o que, que a gente vê na prática? A pessoa escolhe um trabalho para quê? Ganhar um dinheiro para pagar a conta. Só que ela está desalinhada com o propósito dela, com os objetivos dela, e isso gera insatisfação. E ainda quando vem, por exemplo, situações que chefe traz exigências demais, ou traz desgastes demais, ou as metas da empresa exigem demais, como está desalinhado com o propósito de vida da pessoa, facilmente ela fica doente mentalmente, facilmente ela fica insatisfeita. Aí entra a questão da fuga, né? Tem pessoas que, para não olhar para si, ela tem que criar, inventar uma série de produtividades, ou seja, fazer muita coisa para fugir de olhar para si. Eu já cansei de ver isso. Pessoas falam assim: não, agora eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Viu contar só um caso que eu achei interessante. Uma grande empresa, tinha um camarada lá o tempo todo, ele, não, eu corria num departamento, pegava informação no outro, porque no final do mês ele tinha que entregar o relatório. E um belo dia teve um evento, né? E esse evento tomou dele, acho que 5 dias seguidos, exatamente 5 dias finais. E aí ele ficou lá doido, preocupado. Aí o chefe dele falou: faz o seguinte, não preocupa com o relatório esse mês. Deixa esse relatório para lá. E ele não fez o relatório. E aí, para a surpresa dele, passou uma semana, ninguém pediu o relatório. Passou 2 semanas, ninguém pediu o relatório. Um mês, terminou o mês seguinte, ninguém pediu o relatório. Passou 3 meses, alguém fez uma pergunta, que ele foi num departamento, pegou essa informação e resolveu. Ou seja, até então ele criou um relatório para ele ocupar o mês dele inteirinho e esse relatório nem importante era. E no final das contas, a questão dele não era ser muito produtivo. É porque tinha coisas da vida pessoal dele e também da convivência com os colegas que ele não queria resolver. E ele precisava ficar hiperprodutivo, aliás, hiperatarefado, Ocupado. muito ocupado, não ser produtivo nenhum, exatamente para fugir
do momento de olhar para si. Aí tá fugindo dele mesmo. Dele mesmo, Eu falo que a produtividade começa no autoconhecimento. com toda Se certeza. a pessoa não conhece suas capacidades, seus limites, seus pontos fortes, os pontos de vulnerabilidade, como que ela pode querer se adequar a uma cultura Exatamente. organizacional e entregar resultados Uhum. cada vez melhor diante disso? Inclusive, isso que você falou é uma das coisas que eu mais trabalho com os empresários, né? Porque na metodologia, acho que você já deve ter lido aquele livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu, né? É um livro muito famoso, muito bom. Ele tem uma frase, Bruno, que fala assim, olha, se você se conhece, você conhece o inimigo, não temos resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas você não conhece o inimigo, para cada vitória uma derrota. Se ao mesmo tempo você não se conhece e não conhece o inimigo, você só vai colher derrotas. Basicamente isso. E aí o autoconhecimento também possibilita uma melhor clareza mental. Sim, com É a base certeza. de tudo, né? Se Sim. conhecer. E as pessoas estão cada vez mais ocupadas e cada vez mais conectadas, perdão, né? E mais distraídas. Sim. Como que alcançar essa clareza mental nesse contexto de hiperconexão? Sim, é uma coisa que eu sempre falo e você já até trouxe muito bem, que é a questão do autoconhecimento, Bruno. Se eu não conheço, tem uma frase que diz assim: se você não sabe o que você quer, se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Que acontece hoje nessa hiperconexão? Se você entrar nas redes sociais agora, não vou nem falar agora, mas se você entrar nas redes sociais, exclusivamente Instagram, às 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, 5 horas da manhã ou às 8 horas da noite, você vai ter inúmeras pessoas falando sobre como você se tornar uma pessoa hiperprodutiva. Quem é hiperprodutivo acorda às 5 horas da manhã. Quem é hiperprodutivo tem que correr maratona. Quem é hiperprodutivo tem que ter hobbies e diversões muito bem definidos e você tem que vivenciar aquilo todos os dias. Quem é hiperprodutivo tem. Se você não se conhece, se você não sabe o que que é a sua hiperprodutividade, se você não sabe aquilo que é importante para você, qualquer lugar vai servir. Então, se eu chego no podcast do Bruno e o Bruno fala, Jéssica, para você ser produtiva, você precisa fazer isso, isso e isso. Nossa, Bruno, que bacana. Vou fazer, vou começar a aplicar na minha vida. Passa uma semana, não dá certo. Passa 21 dias, que são o tempo não dá certo. Aí eu chego na empresa do Lenilson. O Lenilson fala, Jéssica, não, aquilo que o Bruno falou não faz sentido, não é assim. Na verdade, a hiperprodutividade, ela vai para esse lado. Completamente o oposto. Você tem que ser produtivo no seu horário, você tem que ser produtivo à noite. Você tem que fazer isso, isso e isso. Se eu não me conhecer, se eu não saber o que é importante para mim, como que é o funcionamento do meu corpo, como que é o funcionamento da minha mente, do meu cérebro, como que é o funcionamento da minha energia, como que é o funcionamento daquilo que de fato não o funcionamento, mas o que eu quero de fato para minha vida, o que que eu quero conquistar, quais são os objetivos que eu tô perseguindo. Se eu não tiver clareza disso, essa hiperconexão, ela vai me paralisar. Ela não vai me fazer produtivo, ela vai me fazer ser frustrado. Por quê? Porque tem muitas pessoas falando sobre produtividade. Eu fui uma pessoa que eu falei por muito tempo que você precisa ter um equilíbrio nas 12 áreas da sua vida. Eu defendi isso, assim, a unhas e dentes. Não, você precisa sim ter um desenvolvimento intelectual, você precisa sim ter hobby e diversão, você precisa sim focar nos seus relacionamentos, focar na sua família. Eu sempre falei E isso. precisa ter um dia de 36 horas. Precisa ter um dia de 36 horas e, sobretudo, viu, você precisa ter tempo para você descansar. Então, assim, o que que acontece com isso? As pessoas, elas se frustram, elas se paralisam, Sim. porque elas olham para a vida delas e falam assim, por exemplo, eu sou mãe, então eu sou empresária, eu sou mãe e eu tenho, né, o meu trabalho, tenho os meus desejos, os meus objetivos. Como é que você concilia tudo isso de acordo com a agenda de outras pessoas, com a ótica, a forma de ver de outras pessoas? É complicado, você precisa sim pegar esse conhecimento, o que que o Bruno tá falando, o que que o Lenilson tá falando, mas a partir disso modelar o que funciona para você, porque se você não se conhecer, você vai viver uma vida frustrada, porque você vai achar que produtividade é só você acordar 4 horas da manhã, é você ir para academia todos os dias, é você ter o hobby todos os dias, você tem que ter o tempo de leitura para você ler as suas 10 páginas todos os dias, ou seus 12, 24 livros por ano, e você vai se frustrar. Então, hoje eu entendi, principalmente assim, né, nesse momento de vida meu, que eu preciso entender o que é ser produtivo para mim. Então, eu sou uma pessoa que eu não sou matinal.
Então, eu acordo todos os dias às 6 horas. Se for para eu acordar todos os dias às 5 horas, vai ser uma mudança de mentalidade que eu preciso aderir. Mas hoje, para mim, eu preciso acordar às 5 horas? Hoje não, porque as minhas atividades físicas é pós a esse horário, é depois que eu deixo a minha filha na creche. Então, o meu tempo de estudo eu tenho durante o dia, o meu tempo de trabalho eu tenho durante o dia. Se eu precisar de fazer a leitura de outros livros, eu consigo após o momento que ela dorme. Então, eu preciso entender o que é produtividade para mim. Então, se eu não me conhecer, essa hiperconexão, ela mais me distrai daquilo que eu quero ser, me tornar, da produtividade e alta performance que eu quero alcançar, do que de fato me aproximar. Então, quando eu não me conheço, eu me torno a agenda de outras pessoas também. Quando eu não defino o que é importante para mim, eu vou me tornar a agenda do outro. Então, se eu estou aqui e qualquer pessoa falar assim, Jéssica, você precisa fazer isso e isso agora porque é importante para sua produtividade. Se eu já tiver tudo bem definido o que eu preciso, eu vou falar: "Posso, mas não posso agora. Eu tenho outra prioridade nesse momento". Se para mim não nada está definido: "Ah não, mas ele falou que aquele curso de 4 dias é importante, mas é um assunto que eu já domino". Não, mas eu tenho que ir. Tenho que ir, porque aquilo é o ápice da minha produtividade, então eu preciso sim conseguir. Para você ver que no ano passado, como bebezinha de 2 anos, eu fiz 5 imersões. 2 em São Paulo. E cada imersão dessa teve 4 dias. Tinha uma outra que ia acontecer em dezembro, inclusive do mesmo mentor. Eu falei: "Preciso? Ah não, mas a produtividade, os seus sonhos, os seus objetivos estão te esperando, então eu tenho que aplicar o que eu aprendi. A minha produtividade agora vai ser na aplicação, porque eu já fiz 5 imersões esse ano, eu não preciso de uma sexta". Então se você não se conhece, você se torna a agenda de outras pessoas. Essa é a importância do autoconhecimento. E sobre isso de ter prioridades, eu gosto muito do conceito do moonshot, porque na verdade a gente precisa realmente de um único projeto Sim, que vai mudar a nossa vida, que vai transformar a nossa vida, mesmo que seja no longo prazo. sim. Mas a gente, às vezes não tem esse conhecimento, não sabe qual que é esse projeto, qual que é essa ação que temos que fazer, e quando temos, há uma distração muito grande, a gente se perde muito no caminho, Sim, né? E aí a gente quer fazer mil coisas, sim, acaba não fazendo o que de fato vai trazer aquela nenhuma. realização que se espera. Isso gera também frustração ou pode gerar frustração. Como, Lê, a produtividade, ela impacta a saúde mental ou pode ocasionar, como você bem falou, um adoecimento no trabalho? Então, primeiro, se tá sem propósito, mas antes só fazer um comentário. Anotei a frase da Jéssica, eu só não conhecia. Se você não sabe o que é importante, vai se tornar a agenda de outras pessoas. Essa é uma das coisas que também já vai adoecer. Porque em algum momento, cedo ou tarde, a pessoa vai perceber que não tem significado nenhum o que ela está fazendo. E aí ela perde o sentido de vida. Né? Você falou no início, eu sou filósofo, né? Cada um tem os seus defeitos, né? Esse é um dos meus. E na filosofia a gente trabalha muito questão de ética. Qual que é a base da ética? Valores. Quando as pessoas passam por cima dos seus valores, ela passa por cima dos seus propósitos, dos seus objetivos, dos seus sonhos, chega um momento, Bruno, que por mais que ela gere dinheiro, por mais que ela gere bens materiais, por mais que ela seja aplaudida, até mesmo reconhecida, por dentro falta sentido de existência. Eu já atendi muitos empresários muito bem-sucedidos, também muitos altos funcionários que falam assim, não tem sentido o que eu estou fazendo. Né, acompanhei um caso, camarada era o cara de uma escola, e a escola só de pessoas muito ricas, muito ricas. Em determinado momento falou assim, cara, eu não aguento mais fazer isso aqui, é 6 horas da manhã até 10 horas da noite. Todo mundo dá um tapinho no ombro dele, nossa, que escola maravilhosa, você é um cara fantástico, você é bom. Foi assim, parou, não serve mais para mim, eu perdi o sentido. E aí ele entrou numa crise existencial brutal, e também as doenças mentais vêm nesse vácuo, vêm nessa lacuna. E aí o que que ele fez? Alguém acompanhou ele, né? E falou assim pra ele: tá, você faz isso aqui, você percebe quantas vidas você ajuda aqui? Quantos alunos tem? Ah, tem aqui 5.000. Pois é. Já pensou na vida deles? Tá, mas isso aqui eu já cansei. Pois é. O que que essa escola faz? Ah, ela tem um trabalho social aqui, ela tem outra atividade aqui, coisa e tal. Pois é. Você percebeu que você ficar aqui esse tempo todo salva a vida de muitas outras crianças, além dessas que você fica aqui com elas na escola o tempo todo? Não, eu não tinha pensado nisso. Aí, esse mentor ficou estimulando esse empresário,
né? No caso, ele não era empresário, né? Mas ele fazia parte ali, era o mais alto cargo da escola. E aí, passado um tempo, ele falou, é mesmo, encontrei o sentido, por que que eu trabalho. Antes, sem encontrar esse sentido, esse significado, ele fazia tudo, só que com peso, Sim. com remorso, com culpa, se sentindo mal porque queria estar no outro lugar. Quando ele percebeu que o que ele estava fazendo estava alinhado com os valores dele, que ele redescobriu os valores das atividades dele, passou a fazer a mesma coisa de maneira muito mais leve, talvez até mais produtiva. Só porque ele perdeu o significado, não tinha mais valor, não tinha mais propósito ali. E as doenças mentais, principalmente, ela vem nesse vácuo, né? Pelo menos os poucos que eu já acompanhei, quando eu falo poucos, é um número bem significativo, né? Mas poucos comparado aí no Brasil inteiro, mas aqueles que eu consegui acompanhar, o que que eu observava? Em algum momento, assim, eu não sei por que que eu tô fazendo isso. Isso aqui não tem significado nenhum mais para mim, perdeu o sentido. E aí vem questões de depressão, burnout e uma série de outros transtornos. Porque perdeu o sentido, perdeu o significado, não tem um valor. Nem o valor moral, nem o valor de significado para a vida. Ah, filósofo, né, Aristóteles fala ou falava que a eudaimonia ela Exatamente. era encontrada no exercício das suas virtudes. Exatamente. E a gente volta para a questão do sentido, do propósito e do autoconhecimento para que se encontre essa eudaimonia, que é um Exato. conceito similar, entre aspas, à nossa felicidade hoje. Exato, né? Já que você citou Aristóteles, Vamos lá. Aristóteles hoje é o fundamento de todas as coisas que eu trabalho. Porque ele já tem mais aproximadamente 25 séculos, né? E a teoria dele ainda é muito viva. E ele que melhor escreveu sobre a ética, né? E quando ele vai falar de felicidade, é uma felicidade diferente, Bruno. A felicidade que Aristóteles fala, ela está muito ligada com outra palavrinha chamada excelência, né? E o que é essa excelência? A prática das virtudes até você chegar no seu máximo. Ele vai dizer assim, olha, você vai ser feliz quando você se tornar o melhor que você pode ser. Aí eu costumo usar uma metáfora que é o seguinte, uma semente de laranja, ela nunca poderá ser um pé de abacate. Uma semente de abacate nunca poderá ser um pé de laranja. O que Aristóteles queria dizer? Olha, dentro de você tem um potencial tão grande, de você ser o máximo que você pode ser. Então, a semente de laranja, ela pode ser uma mudinha de laranja que nunca vai produzir nada, vai morrer cedo, como ela pode ser uma árvore frondosa produzindo toneladas de laranja. E para Aristóteles, ele vai dizer o seguinte, uma semente de laranja, ela só vai ser feliz quando ela se tornar uma grande árvore e produzir o máximo em excelência que ela pode fazer. Um pé de abacate só vai ser feliz quando ele se tornar um grande pé de abacate e produzir o máximo. Quando eu falo máximo, não é no sentido de desgastar o máximo, é na excelência. Na prática das virtudes, quer dizer, você praticar o bem, melhorar e fazer ele se tornar melhor, e fazer ele se tornar melhor, fazer ele se tornar melhor. E pensando no ser humano, ele vai ser feliz quando ele chegar no final da vida e falar assim, eu estou feliz, estou satisfeito com a minha existência, porque eu sei que eu dei o Valeu a máximo. pena a viagem. Valeu a pena a vida, valeu a pena todas as atividades que eu fiz, valeu a pena todos os esforços. Você pode ver, por mais que tenha atividade que desgasta fisicamente, mas se ela enche o coração, faz, poxa, eu fiz aquilo que eu gostaria de fazer. Chega o final do dia ou o final da missão e fala assim, missão cumprida. Eu sinto que eu dei o meu máximo, que eu entreguei aquilo que eu poderia ter entregue, e eu estou muito feliz e satisfeito comigo por ter feito isso. Esse é o sentido de existência e um sentido filosófico da produtividade que ajuda demais as pessoas, porque fica mais leve. E eu concordo plenamente, e isso abre uma série de outras portas que a gente pode conversar aqui, porque eu entendo que muita gente pode buscar, até em cima dessa tua fala, né, conhecer o que toca realmente o coração dela, o que faz sentido para ela, e não precisa ser necessariamente aquele trabalho, né, pode ser ter um filho, como é o caso da Jéssica, pode ser várias outras Exato. esferas dentro da vida. Mas tem muita gente, Lê, que não tem muita opção. E aquela pessoa que se vê com muito potencial, mas ele não teve condições de ter estudo, ele mora na favela e numa casa sem muita estrutura, e ele trabalha com um subemprego que ele não gosta, ele não vê oportunidade de sair de lá.
Como que uma pessoa dessa encontra a sua eudaimonia? Tá. Bruno, Só pergunta fácil aqui, Luiz. Não, essa eu adorei. Bruno, eu vou discordar num detalhe. Pessoas sem opções. Bruno, se a gente olhar ao longo da história da humanidade, né? Eu estou escrevendo um livro agora que eu fiz uma apanhada assim histórico desde as idades mais remotas, onde começou os primeiros grupos humanos até hoje. Nunca na história da humanidade tivemos a possibilidade da pessoa ter crescimento como hoje. Nunca. Correto. Em épocas medievais, você só seria bem financeiramente ou se você fosse da nobreza ou se você tivesse sorte de ser filho de um burguês. Tempos anteriores, só reis só se tornaria rei se era filho de rei. Hoje, até mesmo uma pessoa muito pobre é capaz. Eu não lembro exatamente em que ano, mas por volta de 2018, teve uma revista chamada Você S.A., que ela escreveu o seguinte, falou assim, olha, o Brasil está produzindo 33 milionários a cada dia. O Brasil tem o segundo maior índice de ascensão social do mundo, só perde para os Estados Unidos. O que é essa ascensão social? Pessoas que saem da pobreza e ela vai para a riqueza. Né? Nós temos o segundo maior índice, pelo menos até a última vez que eu conferi essa pesquisa, nosso era ainda o segundo lugar. Hoje a gente tem redes sociais, né? Se você tiver um celular, por mais ruim que seja, né? Só a pessoa pega um celular, assiste todos os vídeos daqui, né, desse podcast, Saúde e Produtividade, ela vai ter acesso a informações que pouquíssimas pessoas têm para crescer. Então, é possível, pelo menos pelos dados que eu vi, é possível a pessoa ter uma ascensão social muito grande. Sim, tem pessoas que têm menos opções que outras, sim, isso é verdadeiro, tá? Isso é verdadeiro. Contudo, hoje a gente tem uma possibilidade de você com pouca opção, você ficar rico. Sim. Né? Aqui em Goiás já vi algumas famílias, algumas empresas familiares, né? A Arisco. Era um camarada que vendia tempero em rua, né? Já cansei de ver pessoas que passou a vida inteira vendendo salgado, montou indústrias. Ou pessoas que começou a fazer algum tipo de trabalho, foi crescendo pequeno, pequeno, se tornou grandes referências. Bruno, nosso tempo é o melhor tempo que tem se uma pessoa quiser crescer. Tem pessoas que têm poucas opções? Tem. De fato tem. Isso aí não tem como negar. Né? Quem nasceu filho de um bilionário tem melhores condições de todos nós aqui. Claro que sim. Né? Só que, se você quiser ser bilionário, tem essa opção. Coisa que séculos atrás era impossível. Era impensável. Né? Você tem talentos. Você trabalhando, vendendo bem esses talentos, dá para você levantar bons valores. Eu gosto muito de dizer que numa situação dessa é entender a situação que tem, o contexto que ele está inserido, e a partir daí tentar novas opções para Exato. sair desse contexto. Porque muita gente se revolta com a situação e trava e não sai do lugar. Né? E a gente, claro, pegou no exemplo de extrema pobreza, mas acontece no dia a dia, né, Jéssica? Sim. Pessoas dentro de empresas que não conseguem ser produtivas porque tem alguma crença de que isso eu não consigo, ou meu chefe não vai aprovar, ou isso aqui já foi tentado antes e nunca foi para frente. Como lidar com uma pessoa assim? Olha, eu lido com essas pessoas todos os dias. Eu acredito que o maior desafio da transformação cultural, que é o meu core business, é onde eu trabalho, que é cultura, é porque você lida com pessoas de diversas realidades, que vieram de realidades completamente distintas umas das outras, têm objetivos diferentes e também têm crenças diferentes, tanto potencializadoras quanto limitantes. Uma coisa que eu sempre brinco, e isso assim está muito presente na minha vida desde quando eu comecei a minha carreira em 2013, que é: se você não consegue fazer um trabalho que você ama, ame aquilo que você faz. Existe uma frase, né, que é uma frase de estudos milenares, bíblicos, que diz que o trabalho dignifica o homem. Mas por que que o homem também não pode dignificar o seu trabalho? Então, se eu estou dentro de um ambiente do qual é a realidade que está me apresentando naquele momento, então eu não tenho essa oportunidade de ascensão naquele momento e também não quero, porque você vai lidar com pessoas que não querem ascensão Sim. profissional. Vai. Eu já lidei, por exemplo, com pessoas de diversos cargos que falam assim: não, Jéssica, eu sou entregadora, eu amo o que eu faço e eu vou ficar como entregador o resto da minha vida. Mas ele era o funcionário do mês todos os meses. Por quê? Porque ele aprendeu a dignificar o trabalho dele. Ele era uma pessoa que ali não teve toda aquela oportunidade de conhecimento, desenvolvimento, faculdades e tudo mais. A realidade dele naquele momento não permitia, mas ele também não almejava aquilo. Mas ele aprendeu a honrar
e a cuidar daquilo que ele tinha em mãos. Então ele era uma pessoa que se você olhasse para ele, ele era muito mais feliz do que o diretor, do que o gestor, que ganhava 10 vezes mais do que ele. Então muitas vezes não é nem sobre essas oportunidades, é sobre o que a pessoa de fato quer para a vida dela. Por isso que a gente falou muito sobre o autoconhecimento, essa brincadeirinha do autoconhecimento. Porque eu posso sim estar lá no nível operacional da classe mais baixa e tudo, e eu posso sim e querer ficar ali. Mas eu acredito que é uma coisa que eu sempre brinco com eles, eu só não admito vocês não evoluírem. É só isso que eu não admito. Ô, Jéssica, eu vou até interromper, porque foi me dando uma agonia aqui, uma Sim. ansiedade. Misericórdia. Não, porque eu conheço várias pessoas, assim, eu lido com várias pessoas, assim, Sim. que existe uma possibilidade de uma ascensão a um cargo de Sim. liderança e a Mas não pessoa querem. não quer. Não querem. Gente, isso me mata, sabe? Sim. Eu falo assim, não entendo. Mas por Cada um, que cada que um, isso né? te Se mata? tá feliz daquela maneira. Mas por que que isso te mata? Porque essa é a sua ótica É, que porque eu você mesmo criou da penso de sua outra vida. maneira e tudo bem. Cada pessoa é de um jeito. Eu Claro. lido, assim, literalmente diariamente. Hoje mesmo eu estava com uma equipe que foi o primeiro treinamento de liderança que elas tiveram, né? Então, assim, é um hotel, então são pessoas mais simples, a Sim. maioria não teve estudo, então eu estava com a liderança da cozinha, eu estava com a liderança das governanças, das camareiras. São pessoas que, de fato, não estou falando assim por alto, elas não tiveram estudos. Teve uma que nem completou o ensino fundamental, mas estavam ali. E elas estão numa posição de liderança. Eu falei para elas: se vocês em algum momento escolheram ou não tiveram uma oportunidade de fazer, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Só que agora a gente precisa de vocês de uma postura, a gente precisa de vocês uma postura de líderes. Aí elas falaram assim: Jéssica, eu nunca fiz porque eu nunca tive oportunidade. Mas eu gostaria de me desenvolver. Outras você percebe que não quer, tá tudo bem, tá tudo certo estando ali. Só que eu sempre falo, uma coisa que eu não admito na minha vida e com as pessoas que estão ao meu redor é falar assim: não, você é assim, você cresceu assim, você vai morrer assim. Correto. Não, você não precisa. E eu acho que não é só você que não precisa, sabe, Bruno? Eu acho que quem tá do seu lado também não precisa. Estar ao lado de alguém que nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim. Porque são influências. O ambiente saudável, ele só é saudável porque ele tem influências positivas. Então, se você está ao lado de pessoas que querem crescer e se desenvolver, automaticamente você vai crescer também. Então, e você, dentro do ambiente que você está, independente se você é líder, se você não é líder, você é uma pessoa que tem influências positivas, que busca conhecimento, que busca desenvolvimento, porque a gente fala que esse é um grande desafio na cultura, mas a gente também tem desafio com os próprios diretores, Sim. que está ali na principal posição da empresa, digamos assim, e que às vezes não querem evoluir, querem que a equipe evolua, mas não querem evoluir. Esses são os primeiros que eu falo: senta aqui, vamos conversar. Por quê? Porque se eles não me evoluírem, como que eu vou cobrar algo se eu não sou? Porque eu acredito que a evolução não é só sobre quanto tem na sua conta. Não Claro, é sobre isso, claro. não é sobre Isso é números. consequência, dinheiro é É consequência. consequência. Madre Teresa não tinha R$ 1 na conta dela, Sim. mas ela fez bilhões pelos outros. Então, é muito sobre isso. Então, a maioria das pessoas, eu acredito que assim, eu posso falar que é um privilégio estar em uma profissão que eu amo. Eu amo a minha profissão, eu amo estar com pessoas, eu amo ver a evolução das organizações, das pessoas como um todo, mas não é todo mundo que tem esse privilégio. Mas esse não foi o privilégio que caiu no meu colo. Eu tive que parar, eu tive que pensar, eu tive que bater minha cabeça, eu tive que rezar, eu tive que conversar com pessoas que já estavam em outras posições para saber que caminho que eu queria seguir para minha vida. Então, autoconhecimento constante. Então, se eu me conheço, eu sei das minhas habilidades, dos meus talentos, das minhas limitações, e eu posso escolher sim, independente do cargo que eu esteja. Eu conheço, por exemplo, um rapaz que ele foi um cliente nosso, que ele é multimilionário hoje, que ele entrou como estagiário na empresa que não tinha nem salário. Então, assim, é muito sobre a historinha que você conta na sua mente, sobre as oportunidades que se tem ou que não se tem. Tudo bem, você falou, né? A pessoa tá lá, não tem aquela oportunidade, mas ela consegue evoluir no meio que ela está. Ela pode evoluir dentro da casa dela, ela pode evoluir em diversos outros lugares, ela pode ser produtiva em coisas que ela gosta na vida dela. Eu não tenho a oportunidade de praticar o hobby, sei lá, um super hobby que vier na sua mente, que é caro, que exige dinheiro para isso, mas eu posso criar um hobby, né, que me deixa confortável, que me deixa feliz, que me ajuda a entrar no meu modo produtividade, e eu posso praticar ele ali,
dentro da minha casa ou ali próximo, sem gastar muito, então não é justificativa. Eu acredito que eu acho que o brasileiro, eu posso falar assim, brasileiro, porque eu conheço outras culturas de outros países, a gente tem uma percepção da vida muito vitimista em Sim. alguns aspectos, sabe, Bruno? Por que que eu falo uma percepção da vida vitimista? Por vários aspectos. De repente, a gente está dentro da empresa, a gente está ali como gestor, a gente quer ser diretor. Ah, mas a empresa não me deixa. Ah, mas fulano ali tá me atrapalhando. Ah, Sempre mas entrou terceiriza, o né? A Bruno. culpa é sempre do O outro. Bruno chegou e se destacou, agora eu vou perder meu cargo. Não, seja protagonista da sua vida. No momento que você for protagonista da sua vida, da sua agenda, aí você vai conseguir ter uma vida feliz, saudável e produtiva. E para conseguir isso, você bem já disse, é estar em ambiência. Sim. E muda. Ambiência muda vidas, Bruno. Muda o local que você está, as pessoas que você se relaciona. Se você quer ter uma vida mais saudável, não adianta você ficar andando com seu amigo que come sanduíche, seu amigo que toma uísque todo dia. Posso contar uma historinha Conte essa rápida dessa? historinha. Eu tava buscando, no ano passado, hábitos mais saudáveis. É. Eu sempre comi muito errado. Sempre, muito errado. Então, Sério? a agenda era uma loucura, né? Porque eu achava que produtividade era fazer mais. Então, eu tava com aquela agenda louca. Então, nunca tinha tempo. E comia sempre errado. Então, eu ia almoçar 3 horas da tarde. Eu chegava em casa, não tinha comida. Então, eu ia pedir um iFood. Falei, vou mudar os meus hábitos para ontem. E aí, a minha irmã, ela tem hábitos saudáveis. Muito saudáveis. E eu fui morar próximo dela, assim, no mesmo prédio, só muda a torre. E eu morando com ela, ela falou assim, mano, a gente vai fazer academia todos os dias e dieta durante a semana. Nada de comer coisas que tá fora da dieta. Eu falei, beleza. Entrei na sintonia com ela. Desci, fazia exercícios, fiz a dieta, tudo bonitinho. Aí a bonita, 3 semanas depois, viajou. Aí ela viajou, aí ela foi pra Maceió, de Maceió ela falou, não, mano, eu não tô indo embora agora. Primeira semana, ok, continuei firme e forte. Passou uma semana, ela, não, agora a gente vai pra Fernando de Noronha, a gente não vai voltar por agora. Eu falei, e já comecei a me dar, sabe essa ansiedade que você sentiu aí agora? Eu comecei a sentir, falei, meu Deus, como? A outra semana, você acha que eu fui pra academia? Você acha que eu fiz dieta? Faltou? Eu falei, eu vou comer tudo que eu não comi nessas últimas 3 semanas. Voltei absolutamente do zero. Aí eu brinquei com ela, eu falei assim, tô com dependência emocional, volta. Porque a ambiência aqui parou, né? Voltou a estaca zero. Aí ela pegou, não voltou, eu falei, não, isso é mais sobre mim do que sobre ela. A ambiência já foi criada. Aí eu retornei, comecei as minhas coisas tudo bonitinho de novo. Depois de uma semana que ela voltou, tinha dias que ela não ia, que ela não fazia, eu fazia. Só que a ambiência, estar perto dela, que é uma pessoa que come saudável, já tem experiência da produtividade por meio dos exercícios físicos, mudou a minha mentalidade. Perfeito. Então, a ambiência, ela muda destinos, é isso que ela muda. Então, eu, por exemplo, só aprendi sobre PNL, sobre desenvolvimento humano, me apaixonei pela neurociência, tô começando uma nova faculdade para eu, de fato, mergulhar nesse universo. Por quê? Por conta de ambientes. O meu ambiente ali, onde eu morava, não tinha. Os meus amigos não queriam crescer, não queriam se desenvolver. Quando eu conheci esse rapazinho que tá aqui na mesa, o Lenilson, ele foi meu mentor. Você vai ver eu chamando ele diversas vezes de mestre, porque ele foi o meu primeiro mestre. Então, ele foi quem me ensinou PNL, ele foi quem me ensinou hipnose ericksoniana, que é conversação, ele foi quem me ensinou coaching. Então, ele me ensinou muitas coisas. No momento que eu mudei a ambiência, eu fui mudando a minha vida. Eu fui falando, não, eu escolho o meu destino, sabe? Então, assim, é uma frase que eu gosto muito do Nelson Mandela. Sou o capitão da minha alma, o dono do meu destino. Por quê? Porque a ambiência também é escolha. O pessoal me pergunta, né? Fala assim, ó, me ajuda a ganhar dinheiro. Eu falo, muda de ambiência. Seja o mais Começa por burro aí. da mesa. Uhum. Você tem que ser o mais limitado Exatamente. da sua turma. Ah, vou passar vergonha, vai. E você vai aprender com isso. Você vai criar novas Exatamente. conexões. Você vai ter outro nível de relacionamento. Você vai abrir sua cabeça e vai conseguir ver coisas que hoje você não vê. Mas sai dessa turma viciada sua. Não precisa interromper a amizade, encerrar ciclos. Mas, poxa, procura gente mais próspera. Só de você estar lá respirando aquele mesmo ar, convivendo com as pessoas, ouvindo as conversas, você já cresce, o que possibilita também, né, ter um ganho financeiro melhor. Porque produtividade não é sobre se matar para trabalhar, né, Lenilson? Uhum. Exatamente. Você citou bem a questão do propósito, da satisfação, né, com o trabalho. Claro, produtividade está relacionada a fazer boas entregas de valor,
atingir as metas, os objetivos, levar a receita financeira como consequência, a Jéssica falou disso também, mas é preciso ter uma vida plena. E a vida plena inclui também esse equilíbrio da vida pessoal com vida profissional. Uhum, Né? Você citou aí da sua época de monge, uhum, que vocês falavam da vida como uma só. exato. E como que você vê isso nessa dicotomia hoje entre vida pessoal e vida profissional? Então, vamos voltar na questão do autoconhecimento, Sim. que ela vai ajudar a gente a entender muito isso. Conforme a Jéssica foi falando, né, tem hora que ela solta umas frases bonitas, você viu? Eu sou É, não meio é? das frases, eu Nossa, amo demais. A frase. máquina de cortes. Nossa. Vários cortes vão sair daqui. Demais, né? Aí uma das coisas que eu observava em muitos empresários ou funcionários era o seguinte: a ignorância do que elas são, a ignorância do que elas têm e do valor que elas também têm, né? Quando eu falo de ignorância, não é porque algumas supervalorizavam assim, não, eu sou muito melhor do que isso, e outras subvalorizavam, colocavam o seu valor muito para baixo, né? Ah, e aí, quando ela fica falando essas palavras bonitas, eu fico lembrando de outros pensadores. Aí o John Paul Sartre, ele tem uma frase que, ela é muito marcante, né? Que ele vai discorrer, né? Escrever assim, qual que é a origem da angústia humana? Onde é que está essa origem, né? Ele é um filósofo existencialista. Aí ele vai responder o seguinte: olha, o ser humano, ele se angustia porque ele quer ser quem ele não é. E depois ele se angustia mais porque ele não consegue ser quem ele não é. E a angústia dele piora porque ele vai ter que ser quem ele é sem querer. Quando as pessoas querem ser outras coisas que não tem nada a ver com a essência delas, ela vai ter esse desgaste. Ela vai ter esse distanciamento do sentido com o trabalho. Por isso que aí o trabalho não vai fazer sentido. Por isso que aí a família não vai fazer sentido. As relações não vão fazer sentido, né? E não tem aquele preenchimento existencial. Então, esse equilíbrio da vida pessoal e de trabalho, ele está muito ligado com essa pesquisa bem profunda. Afinal de contas, quem que você é, né? Você quer ser o presidente? Beleza, não tem problema. Você tem voltando ao Aristóteles, você tem uma potencialidade de chegar lá e ser muito feliz sendo excelente naquele cargo. Mas primeiro você tem que olhar para você com honestidade. Quem que você é? Porque às vezes a pessoa quer ser, a pessoa vai olhar, nossa, o Bruno, o jeito que ele comunica é bacana, eu quero ser igual o Bruno, mas não tem jeito. Não, tem gente melhor, gente. Busca outra referência. Não, mas aí as pessoas se angustiam porque elas ficam querendo ser quem elas não são. Sim. E quando a gente está falando da parte do trabalho, elas também fazem essa comparação, tanto supervalorizando quanto subvalorizando. E o resultado necessário disso é uma angústia, é uma ansiedade, é uma insatisfação. Quando você fala assim, nossa, eu sei quem eu sou, eu quero ser quem eu sou, ele vai ocupar um determinado cargo e fala assim, caramba, eu sou plenamente eu nesse cargo. Ó, ganhei uma promoção, eu sou plenamente eu nesse cargo. Opa, teve pessoas ali, eu tive que cair lá para baixo. Na hierarquia eu desci, despenquei. Não, mas eu tô feliz, eu sei quem eu sou nesse cargo, não tem problema. E por mais que tenha variações de valores que ganham ou faturamento, você saber quem você é em cada um desses momentos faz muita diferença, né? Faz pouco tempo conversei com um empresário e ele falou assim, caramba, eu tinha os melhores carros, todo mundo dava tapinha nas minhas costas, foi entrar em falência, meu carro foi embora, tive que andar a pé, tive que andar de carona, tive que perder isso, perder aquilo. Aí fizeram a pergunta, falei assim, e o que você não perdeu? Eu falei assim, só dignidade. Eu sei quem eu sou. O que fez Tá ele? ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. Ele teria todas as condições de ter uma tentativa de autoextermínio, ele teria todas as condições de abandonar tudo, né, de entrar em estados depressivos. Mas ele falou assim, não, peraí, eu sei quem eu sou. Não é minha condição financeira, não é pela minha condição de falência que eu vou desistir de ser quem eu sou. E aí o que ele fez? Buscou dentro de si os potenciais. Peraí, se eu levantei a empresa uma vez, por que eu não posso levantar de novo? Se eu conseguir montar uma equipe muito boa, por que eu não faço de novo? Né? Basta a pessoa olhar para si e ela vai encontrar os potenciais. Na PNL a gente tem uma máxima que ela vai dizer o seguinte, olha, dentro de você tem tudo que você precisa. Tudo que você precisa. Tanto para você ser quem você é, tanto para você ser a excelência que você pode ser, como você resolver qualquer questão.
No livro Organizações Saudáveis, eu faço uma pergunta similar, que é: se tirarem o trabalho de você, o que sobra? Perfeito. Inclusive, se você quer ter acesso ao livro, vai ser um prazer te atender. É só procurar mais informações no link que está nos comentários. E Excelente. essa é uma pergunta que ela é mestre também, né? Sim, O que sobra se um trabalho? Porque hoje em dia a gente se identifica como trabalho. exatamente. É, Essa é a mesma coisa. é Bruno, gestor, Jéssica, consultora, Lenilson, consultor, palestrante, professor, né? A gente às vezes se identifica com o sobrenome como da empresa. Bruno do SESI, a gente vai deixando a nossa identidade para a identidade do seu trabalho. Não que eu veja isso como algo negativo. O ruim é quando a pessoa realmente não sabe realmente quem ela é e acha que a única Exatamente. persona que ela tem é a do profissional e esquece as outras facetas da vida. E falta muito isso para as pessoas desenvolverem, às vezes, e conseguir uma vida, claro, mais plena e mais feliz, que é o que muito a gente está buscando aqui também, né? Porque saúde e produtividade está no final das contas, como último critério, objetivo final, é a felicidade. O que a gente busca e o motivo desse podcast é esse, né? Levar Sim. informação, aumentar o nível de consciência para que as pessoas possam ter mais saúde, mais produtividade e serem mais felizes. Sim. Excelente. Bom, e o papo está muito legal e muito profundo. Ficaria aqui por horas, mas a gente está chegando ao final. Quero agradecer os nossos convidados e já vou passar para que façam as considerações finais, né? Muito obrigado, Jéssica Vaz. Prazer recebê-la aqui. Volte sempre. Eu que agradeço. E eu só quero deixar uma frase, que essa que é Ó, mais uma, Nossa, anota, mais anota, uma. anota. Essa Prepara. eu já Papel e anotei caneta. três, Papel e eu já Eu caneta. anotei sempre brinco, três. quando eu vou nos meus treinamentos, eu falo, gente, pega papel, pega caneta, porque frase muda vidas, tá? Acaba que vira um Essa aí, mantra. eu já anotei essa. Ah, Mas é porque as frases elas são mais fáceis de gravar, então Sim. vira quase um mantra aí na sua cabecinha. Mas eu tenho uma que me acompanha há muito tempo, que é: nós somos o que fazemos, mas nós somos principalmente aquilo que fazemos para mudar o que somos. Essa frase de Eduardo Galeano, ela fala muito para nós sobre nós reavaliarmos a nossa vida. Muitas vezes a gente acha que a gente já está no ápice da nossa produtividade, ou que a gente está hiperprodutivo, ou que a gente não é nada produtivo, porque também tem aquelas pessoas que se reconhecem como improdutivas. Quando você olha para a sua vida e você olha para aquilo que não está bom, eu quero que vocês imaginem comigo um mamão. Mamão. Ok. Pega uma fruta, um mamão. Isso não acontece. Dizem que na prática isso não acontece, mas eu quero que vocês imaginem que isso acontece. Imagina que uma banda desse mamão, ela tá apodrecida e a outra tá saudável. Quan- Quando você vai pegar nesse mamão para descartá-lo, para jogar fora a parte ruim, você pega pela parte ruim ou você pega pela parte boa Para jogar fora? para jogar fora? A parte que Pega tá o ruim e ruim, joga fora. a parte que está ruim, você vai pegar por onde? Uma parte tá boa, a outra parte tá ruim. Você Não, precisa jogar a eu parte pego na ruim. boa para jogar ruim fora. Você pega na parte boa para jogar a parte ruim fora. Correto. Quando eu falo que nós somos o que fazemos, mas somos principalmente aquilo que fazemos para mudar aquilo que somos, não é só você focar naquilo que está ruim na sua vida. Porque muitas vezes a gente está falando que a gente é improdutivo porque a gente não valoriza o quanto a gente produz no dia. Então a gente só olha para aquilo que nós não conseguimos fazer. Mas quando você pega esse exemplo, essa analogia, você fala assim: o que eu fiz de bom? O que eu sou de bom até hoje? O que eu já tenho de potencialidade em prática? O que eu já aplico na minha vida? Você vai ter mais força para mudar aquilo que ainda é improdutivo na sua vida. O mais importante é a gente entender que a gente não é árvore. Nós não somos árvores, então nós não nascemos para ficar naquele lugar. Então a evolução, ela é o estado natural do ser humano. Quando você está lá como criança, você evolui, você não pede para evoluir. Você passa por dores de crescimento. O seu corpo, ele passa por dores de crescimento. Sim. Então, se você não está passando por essas dores de crescimento, então a sua vida parou, ela estagnou. Então, pega a parte boa que você tem, aquilo que você já é produtivo, aquilo que você já faz com alta performance, multiplica isso, dê valor a isso, seja grato por isso, para depois você olhar para aquilo que você é improdutivo e conseguir melhorar. Só assim você vai ter força para ser melhor do que você já é. Ok? Então, essa é a minha frase. Não sei se ficou muito filosófico, e que eu não sou filosófica, mas é isso. Nós somos o que fazemos, mas nós somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Então, quando você foca naquilo que é positivo e que já é produtivo, você se torna mais produtivo. E obrigada por Imagina, estar que aqui. agradeço.
Lenilson, agora subiu a régua para você. Depois desse encerramento, agora ficou complicado. Lê Moraes, Tem muito outra obrigado pela sua fruta aí para dar presença. exemplo? Eu que agradeço aqui. Oi, Jéssica. Tem outra fruta para dar exemplo? Não, vou ter que procurar agora uma outra feira para arrumar exemplo. Ô, Bruno, primeiramente, muito agradecido pelo convite. Jéssica, obrigado também, né? Não sei se eu vou superar a frase da Jéssica, mas eu tenho uma reflexão muito bacana para os empresários. Eu tenho feito muitas pesquisas, né, Bruno, sobre a vida dos empresários, principalmente na área da liderança, para poder ajudar eles, além de ter uma vida boa, também uma vida produtiva, né? E aí, fazendo as pesquisas, eu encontrei filósofos falando de muitas coisas. Falei, só que eu preciso ter certeza que isso aqui está certo. E aí, eu encontrei um livro do Jim Collins, né? Ele tem vários livros, um chama-se Empresas Feitas para Vencer, Empresas Feitas para Durar, e ele fez uma pesquisa com mais de 1.463 empresas, e ele estava procurando qual é o líder melhor de todos, né? E ele viu lá e determinou, isso aqui é o líder nível 5. E aí fizeram uma metrificação da identidade comportamental desse camarada. Quando eu vi a pesquisa, eu falei assim, já sei quem que vai ser esse líder. Esse líder vai ser aquele cara que chega 4 da manhã, corre uma maratona, chega ali, faz isso, faz aquilo. Para minha grande surpresa, dos 1.400 e tantos, apenas 11 era o nível 5, o nível máximo. Característica comportamental, pessoas humildes, que pensava em primeiro lugar no bem comum, que era apaixonado pelas pessoas, e pelo ser apaixonado pelas pessoas, as pessoas faziam grandes resultados. E aí, quando eu olhei isso, voltei lá no Aristóteles. Assim, esse aqui é o homem ético de Aristóteles. Quando eu puxei de novo a linha histórica, o que eu descobri? Que os melhores líderes do mundo eram essas pessoas. Então, em nenhum momento falou que esse líder, e detalhe, essa aqui é uma pesquisa científica, não é uma ideia filosófica, não é um devaneio, não é uma alucinação, é uma pesquisa científica. Então, o cara mais produtivo é o cara que vive as suas virtudes, que é humilde, é apaixonado pelas pessoas e que ele sempre está pensando no bem comum. Então, uma mensagem para os empresários. Então, o grande trunfo, né, ou o grande segredo, né, a grande dica da produtividade é a vivência das virtudes, porque ela, além de fazer a sua vida valer a pena, ela inflama a vida de muitas outras pessoas e aí a produtividade ela vai chegar. Muito obrigado. Agora a régua subiu para mim. Então, eu não vou nem me atrever a falar nada. Quero só agradecer a presença dos nossos dois convidados, a presença aqui do nossa equipe técnica, Bruno e também Isabela, nossos sponsors, André Rocha, Paulo Vargas, e agradecer você que nos acompanha aqui no Saúde Mais Produtividade. Muito obrigado e te vejo no futuro.